Boa tarde, Profeta Vanderlei, mais uma mensagem. Novo Muito bem, mais uma mensagem. Profeta Vanderlei fala para sua amiga, vizinha: olha, Vanderlei Profeta tá passando uma mensagem, ele é muito boa, eu tô pegando, é bom demais. Você pega suas canetas, lápis, os pedaços de papel, precisando anotar texto bíblico. O título da mensagem é As 7 Pragas e a Ira de Deus. Vamos lá no Egito, a ordem que Deus deu para Moisés e Arão, para os egípcios sair do Egito, da apostasia, que não saiu receber as pragas. Apocalipse 7:19. Êxodo 7:19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das águas, suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Agora, vamos à primeira praga.
Essa primeira praga está em Êxodo, agora verso 8, 19 a 22. Os rios e as águas todas em sangue, que cheirou mal, certo? Agora, a terceira praga, Êxodo 8, de 2 a 6. Êxodo 8, de 2 a 6. Êxodo 8. E o rio criara rãs que subiram e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras, e as rãs subiram sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E os rios e tancos e a fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Segunda praga, rãs. Agora, a terceira praga Êxodo 10, de 21 a 24. Êxodo 10, de 21 a 24. Então, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas expressa em toda a terra do Egito por 3 dias. Não vi um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Vai acontecer agora com as pragas no final, que alguns dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas vamos ver o que a Bíblia fala. Agora vamos para a quarta praga. Quarta praga. Vamos para a quarta praga agora. Trevas. Eu já li sobre as trevas. Agora vamos para a quinta praga. Quinta praga de 10 a 21. Ursa 9, 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e torna-se em pó moído sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Muito bem. Quarta praga, ursa. A quinta praga, saraivas. Êxodo 9, de 22 a 27. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, sobre erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre saraiva e uma grave quão nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a nação. Então a quinta praga é saraivas. Agora, antes das 7 últimas pragas, Deus vai estar selando o seu povo. Apocalipse 7, 2. Jesus viu um anjo voando do nascente do sol, com o selo do Deus vivo, dizendo aos 4 anjos que se assentam aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, para não ficar terra nenhuma, até que faz um sinal no acesso servo nosso Deus. E eu vi no que foi sinalado, eu quero 144 mil toda a tribo de Israel. Apocalipse 16, 12 e Mateus 1, Jesus nasceu do lado do oriente, a estrela brilhava no nascente do sol. E Apocalipse 16, os reis que vêm do nascente do sol. Então o sinal do sábado bíblico de Gênesis e Apocalipse, não de adventista, de judeu, nem de Moisés, mas do Senhor teu Deus e de Jesus, é o sábado, não domingo de Roma. Respeitando os católicos, eu tenho até irmão lá, as igrejas católicas tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. A doutrina que não for bíblica, qualquer igreja que não tem Deus como Criador,
A Bíblia diz que são preceitos de homens e doutrinas de demônios. Marcos 7:7. Certo? Agora, a grande tribulação diz que a igreja não vai passar. Apocalipse 7, de 12 a 15. Um dos anciões perguntou: de onde vêm esses vestidos de branco? O anjo respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação e venceram a besta e a sua marca e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo? Agora vamos para Apocalipse 15:1, para a abertura das pragas, que é a porta da graça fecha, as 7 pragas caem, a marca da besta e o tempo de angústia de Jacó para o justo e o tempo de angústia para o ímpio. Apocalipse 15:1. Vamos lá. Apocalipse 15:1. Apocalipse 15:1. Vocês peguem o vídeo todo, que vai chegar a hora que o Espírito Santo vai ser retirado, a Bíblia vai ser proibida de falar, aí vai ser tarde demais. Lucas diz, Apocalipse 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, a saber, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas se foi consumada a ira de Deus. Verso 5. E depois disso olhei e eis o tabernáculo, o templo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos tinham as 7 saíam do templo vestido de linho puro e resplandecente e cingindo de cinto pro peito. E um dos 4 animais deu as 7 taças da cólera de Deus para sempre. E o templo encheu de fumaça até consumir as 7 pragas. Esse animal, lá em Apocalipse 4, ele é o animal que tem dos 4, que um é o rosto de um homem, que tem entendimento. O segundo é como águia, e o terceiro como bezerro e o quarto como leão. A águia representa as aves que era sacrificada enquanto Jesus não vinha para o arrependimento de pecado. Que lei não salva ninguém, nunca salvou e nem salvará. Elas têm sua função, mas a salvação é Cristo e é pela graça. O bezerro representa os animais, tanto o boilo como o cordeiro, que o bezerro é do tamanho do cordeiro, mas ele é o bezerro. E o leão, que diz que a graça já não é mais no nascimento de Cristo para frente, já é no fim do livro de Mateus, onde Jesus foi morto, na ressurreição. Que parecia leão, é Jesus, porque ele é leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. As 12 tribos do Antigo Testamento, inclusive Abel, o sacrifício, o animal, e até a última do Velho Testamento, que veio Cristo. Agora, muito bem, está bem esclarecido, né? Agora, Apocalipse 16:1. O anjo derramou a sua taça sobre os portadores da marca da besta, vieram ursas malignas e perniciosas. Teve ursa lá, certo? Lá em Moisés. Segundo o anjo derramou a sua taça sobre o mar e se tornou como o sangue de um morto. Teve lá todos os rios. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, fontes de água, e se tornou em sangue. A natureza vai morrer todo dia. Só os insetos, e se tiver o ímpio, não vai morrer. O ímpio eu vou falar por quê. E o inseto é porque ele não bebe água. Foi a terra que produziu, pertence a Satanás, que ele não tem nem osso, nem carne, nem sangue. Ele é pulso. Certo? E os animais imundos que Deus deixou para limpar a natureza, os cadáveres, inclusive o tubarão no fundo de uma fezes de peixe, que antes do dilúvio ninguém falava ninguém, mas limpo no mundo, que Satanás caiu, mas foi Deus que fez ele. Ele vai existir limpo aqui na nova terra. Certo? Agora, a quarta praga, Apocalipse 16:8. O sol deu a abrasar os homens com intenso calor, e os homens não arrependeram dos seus pecados, e era um tormento. O domingo, que é o primeiro dia da semana que as pessoas cultuam a Deus e descansam, é dia de trabalho, está adorando o sol, no qual o faraó adorava, que era o primeiro dia da semana, que o besouro enrolava uma terra redonda tipo o sol, quando o sol, não sei se vocês adorassem, e na época de Moisés eles ficavam de costas para o nascente do sol para não adorar o sol, que a igreja católica pôs no lugar dos sábios, dizendo que a igreja tem mais autoridade do que Deus, e que os líderes, ou o líder, é o cabeça da igreja. A igreja de Apocalipse 12:1
e de 12 e 17, Jesus é o cabeça, inclusive diz que um líder também é a base, que foi Pedro, foi a base Petra. Pedro foi um discípulo. Jesus é a cabeça e a base da igreja, e o corpo somos nós, certo? A quinta praga, derramou o anjo a sua praga sobre o trono da besta, se tornou em trevas, e os homens resmordiam as línguas de dor que se sentiam. Foi a mudança da verdade, no século III, o segundo mandamento, não tomar o nome de seu teu Deus em vão, partiu o nono e dividiu. O quarto mandamento, trocou o sábado pelo domingo, feriado, domingo, festa, dia santo, dia do novo guarda, tudo dia santo, adorar morto, tudo, mais de tudo. E teve o mandamento de imagem que tirou e pôs lá, não tem, as pessoas dizem que uma imagem está indo a Cristo. Deus respeita essas fé quando a pessoa é inocente, mas quando a pessoa é consciente, aí a Bíblia diz que ele não leva um tempo da ignorância, mas a verdade vai chegar a todos, certo? Então, trevas novamente, e praga e trevas lá em Moisés. Agora, a sexta praga, que é secamento do rio Eufrates, os reis do nascente do sol, de Apocalipse 7:2, Cristo, o sinal sábado da criação, como lembra ele, Deus como Criador e ele como Salvador. Vi sair da boca do dragão, besta, falso profeta, tem espírito do mundo, semana da rã, são espírito da mão, com o rei do mundo inteiro, com fim de uni-los para aprender Deus poderoso. Outra praga lá da rãs, os espíritos dos falsos profetas, a falsidade, a mentira, está saindo da boca deles como rãs, certo? Tá lá a outra praga. E a saraiva, a sétima praga, Apocalipse 16:21. Então fez o Senhor chover do céu, grande saraivada, e os homens sofriam, corria de um lado para o outro. Pedras de um talento, pode ser pedra de gelo ou pedra natural, que teve lá na época de Faraó. Agora, os homens vai morrer, não vai morrer? Apocalipse 9:4. Ide à terra e não fazer dano a verdura nenhuma e a árvore nenhuma. Por que isso? Porque o povo de Deus vai ter isso para alimentar, certo? Inclusive a carne vermelha, ou a carne, antes do dilúvio não existia. Eu fui vegano 3 anos e meio, voltei a ser vegetariano e graças a Deus estou muito bem, porque o pecado, o mal, a morte entrou foi pela boca. Mas tão somente aqueles que não têm o sinal de Deus nas suas testas, eles sofrerão a dor de um escorpião e eles vão procurar a morte vão fugir deles. Aí é onde que eles não precisam de água para beber, eles vai passar a ser pecador imortal, que hoje Satanás tenta implantar o que ele deu lá em Eva, que há vida após a morte, a imortalidade da alma, aquele vagabundo safado, cachorro. Agora, Apocalipse 19:20, Apocalipse 14:8, o terceiro anjo, se alguém que adora a besta e recebe sua marca, sofrerá as pragas e será com fogo e enxofre. E 19:10 diz, a besta e o falso profeta foi aprisionado, eu acredito, um milênio, e depois eles foram lançados no lago de fogo e enxofre vivos, e aqueles que adoraram a besta, que foram mortos com a espada que sai da boca do Senhor. Segundo Tessalonicenses 2:9, essa espada, a Bíblia diz, então o Senhor matará o ímpio, que não vai ter, eu sei que não vai ter, porque quem é que vai decidir para o inferno? Certo? Foi um maluco, essa pessoa é comparado com Satanás mesmo. Com o sopro da sua boca, ele aniquilará o ímpio, com o resplendor da sua glória. Arrebatamento secreto e 7 anos de chances, volta de Jesus coberta, tudo cai por terra. A volta de Jesus é audível, visível, e ela está sendo revelada, não só pregada, mas pela natureza, para que tais homens fiquem inesculpáveis. Romanos 1:18, certo? E diz que não tem mandamentos depois da ressurreição de Cristo. Romanos 1:18 fala que deixou o mandamento de Deus de lado. Marcos 7:7 diz que lembra Moisés
como disse Moisés, honra teu pai e tua mãe. Satanás e as pessoas que não querem ir para o céu, ou seja, quer ganhar o jogo do ganha-ganha, esse e o outro, o primeiro a safado é o vagabundo do Satanás. E as pessoas vão no engodo dele como pensam que não, é lago de fogo depois de 1000 anos. Deus vai continuar amando eternamente e ele manda orar por todos os homens, que ele quer salvar todos em todo o tempo. O ladrão da cruz à direita, os que arrependem no último segundo de vida, também os ricos, certo? Alguns, não todos, e aqueles que aceitam a caminhada. Se não aceitar a caminhada, que é por amor, vai pela dor, que é a cova na hora de morrer, certo? Então, toda essa geração vai ver a volta de Jesus. 500 WhatsApp, 300 que eu tenho das pessoas e mais ou menos 200 que eu dei para elas. O máximo que atinge é 10%. Se eu não conhecer uma coisa, eu vou decidir por um lado ou para o outro, ou aceitar, não. Seja como os bereanos, conheça e põe em prática. Jesus é comparado como pão e água. Para mim, comer essa palavra aqui, ó, o verbo se fez carne, João 15:1, e a água que a fonte a jorrar para sempre, que é a água simboliza duas coisas. As pessoas que ignoram o batismo por imersão, mas de aspersão, pessoas infantis, nada disso. Como Jesus foi o exemplo. Assim como Deus descansou sem cansar para dar o exemplo, Jesus batizou para nós batizar, para nos dar o exemplo. Certo? Então o que acontece? Seja como os bereanos. Na hora que fechar a porta, Amós 8 anos, com o Espírito Santo, que alguns são do caminho de Deus, dizendo que ele não é uma pessoa, porque a Igreja Católica pôs a Trindade, ou que não é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o representante de Cristo. E ele prometeu, parece que a Simeão, o Espírito Santo, que antes dele morrer, ele viria o Messias. Para você aí que saiu dizendo que ele não é uma pessoa, certo? Ele é sim. E ele é o representante de Cristo. E ele fica triste quando ele vê ira e gritaria. Isso é na hora de adoração a Deus. Efésios 4:29, certo? Jesus tem os dois selos, o selo do Criador e o selo da salvação, o seu sacrifício à cruz. Apocalipse 7:2 e João 3:16, e lá em Mateus, já lá no final, na sua crucificação e morte. O cordeiro das 9 horas da manhã, na época de Moisés, todo dia, a crucificação, e às 3 horas da tarde, e era morto na sua morte, o discípulo dos ricos e os discípulos, acho que os pobres que fazem uma vaga dos ricos, certo? Não tem barganha, não tem emblesma na verdade. A verdade nunca perdeu e nunca deixou de vencer e nunca vai deixar de existir. Só não vai para o céu quem não quer e vai para o inferno quem quer, certo? Eu represento a maior liderança do planeta, Moisés. Pessoas aí dizendo que no Novo Testamento não tem um mandamento para guardar o sábado. Lucas 23:56, as mulheres vinham preparar 30 anos depois da ressurreição de Cristo. Diz que o domingo à noite. E não tem o dia domingo que Jesus ressuscitou em lugar nenhum da Bíblia. Tem o primeiro dia da semana 8 vezes no Novo Testamento. Gênesis 1, quando nós remetemos para a criação, Deus começa a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Certo? Então o que acontece? Marcos 7:7 fala no mandamento de Deus, Atos 16:13, Romanos 1:18, o mandamento de Deus foi deixado de lado, Apocalipse 12:17, Apocalipse 14:12, Apocalipse 10:19, tudo fala. Só não vê, o pior cego é com quem vê, certo? A Bíblia diz que o mandamento de homens são doutrinas de demônios, certo?
Igreja católica, respeitando eles, tem que falar a verdade, que Deus quer a salvação. O engano é perdição. E as igrejas que não pregam toda a Bíblia, salvação única, exclusivamente pela graça, a lei, em Eclesiastes 12:3, por o fim de todo homem é guardar os seus mandamentos, porque Deus trará juízo. Norma do juízo e a prova da fé. E Jesus falou assim, teve pessoas respeitando ela, mas ela está enganada. Aí eu creio em Deus, eu vou ser salvo. Os próprios demônios creem em Deus. Jesus falou assim, ó, você me mostra sua fé, que eu te mostro suas obras. A fé sem as obras é morta. E tem que ser a fé, as obras da fé verdadeira e da verdade única. Não é verdades do mundo, não. Que nem eu disse aí agora, pouco antes, Provérbio diz que há caminhos que para o homem é direito, mas seu final dá em cabo de morte. A serpente lá no Éden, certo? Quando Adão mais Eva saiu do caminho direito e foi para o caminho de Satanás. Aí deu cabo de morte. Não que eles morreu na hora. Quando diz que pecado é transgressão da lei, o salário do pecado é a morte. Que eles não morreu na hora, mas o cordeiro morreu sim, na hora por eles. Certo? Nem sempre, aquela pessoa no primeiro pecado que ela está seguindo, ela não vai morrer na hora. Mas se ela permanecer no pecado, que isso que é o salário do pecado. Porque o salário é 30 dias. Certo? Se permanecer. Tchau para vocês e até a próxima semana. E até logo e benção até o dia da sentença. Que nós todos vamos para o céu.